Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num material, assim, fascinante. Uma análise bem detalhada de um único versículo do Salmo 65, o versículo 3. É um texto antigo, né? Atribuído a Davi, mas a reflexão que temos em mãos o conecta com temas super universais. Gratidão, o peso das nossas falhas, sabe? E a busca por alívio, por perdão. A missão aqui é tentar desvendar o que Davi quis dizer, claro, segundo essa análise específica, quando ele falou sobre pecados que pesavam e uma ação divina que meio que resolveu isso. Exato. Vamos desempacotar juntos essas ideias de fardo, propiciação e expiação que o autor explora. Acho que vai ser uma jornada interessante pela teologia e pela experiência humana mesmo. Com certeza. Vamos acompanhar o raciocínio que é apresentado nesse material, né? Vendo como ele interpreta esse texto milenar e o conecta não só a conceitos teológicos centrais do cristianismo, mas também aquela sensação bem humana, sabe? De carregar o peso dos próprios erros e, bom, desejar algum tipo de libertação. O foco aqui é entender a perspectiva que nos é oferecida sobre a relação entre nós e o divino, a partir desse versículo específico. Certo. Então, para a gente começar, o material nos situa um pouco no Salmo 65 como um todo. É descrito como o Salmo de Davi, né, e carregado de um sentimento de gratidão. Pelo que a gente lê na análise, Davi celebra as bênçãos de Deus, fala de colheitas fartas, da alegria de estar na casa de Deus, da justiça divina, do poder que se vê na natureza, coisas boas, né? Aquelas vitórias e presentes da vida que a gente reconhece e valoriza. Sim, sim. Mas aí já entra um ponto que eu achei bem interessante, que a análise destaca. Mesmo Davi celebrando essas coisas concretas, palpáveis, tipo a fartura, talvez uma vitória militar, ou como o autor até exemplifica com uma situação mais moderna, a alegria de conquistar um MBA caríssimo, sabe? Aquela alegria misturada ao peso do investimento feito. Mesmo assim, ele parece direcionar o foco para algo ainda mais essencial. É isso que a análise argumenta, que Davi estaria apontando para as bênçãos maiores, a própria presença de Deus e o que ele faz dentro da gente, antes mesmo das coisas materiais. Os primeiros versículos, segundo essa leitura, já indicariam isso. O desejo de louvar a Deus em Sião, identificado como sua morada, a decisão de cumprir promessas feitas a ele e a confiança profunda de que Deus ouve quem ora. É como se a relação com Deus fosse o bem maior, sabe? É uma gratidão que começa pelo relacionamento em si, não só pelos presentes, digamos assim. E é nesse clima todo, de conexão e reconhecimento, que surge o versículo central para a análise que a gente tem aqui. E aí chegamos no coração da coisa, né? O versículo 3, na versão NVI, a nova versão internacional que o material cita, quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Olha que a análise realmente mergulha fundo. O autor usa esse verso para construir todo o tema que ele chama de um fardo, uma expiação. É um versículo denso, né? Bastante. E ele articula, como a análise mostra bem, duas ideias muito fortes que vão ser exploradas em detalhe. Primeiro, essa sensação de opressão, quase um esmagamento mesmo, causada pelos erros e falhas, pelos pecados, o que o texto chama de o fardo. E segundo, uma ação muito específica de Deus para resolver essa situação, descrita pela palavra propiciação. Vamos começar pelo fardo, então. Como essa análise descreve esse peso? O que seria isso exatamente? Bom, o material descreve como um peso realmente esmagador. Aquela sensação de culpa, de consequência inevitável, sabe? De algo que nos prende. E para ilustrar, a análise recorre a uma passagem bem conhecida do Novo Testamento, lá em Mateus 11, onde Jesus faz aquele convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A ideia ali é de uma troca, né? Deixe o seu fardo pesado e pegue o eu, que é leve. A análise conecta essa ideia diretamente ao peso dos pecados que Davi menciona. Entendi. E tem mais alguma ilustração que ajuda a gente a visualizar isso? Porque fardo pode parecer meio abstrato. Tem sim, tem uma bem clássica e poderosa que a análise resgata. A do livro Peregrino, de John Bunyan. Lembra?
Ah, sim. O cristão com aquele fardo nas costas. Esse mesmo. O personagem principal, chamado Cristão, literalmente carrega um fardo enorme e visível nas costas durante toda a sua jornada espiritual. É o peso do seu pecado, né? E o ponto alto, segundo a análise, é que esse fardo só se desprende e rola para dentro de um sepulcro vazio no exato momento em que Cristão fixa o olhar na cruz de Cristo. A mensagem que a análise extrai daí é clara. Essa visão da cruz, representando o sacrifício de Jesus, é o que, nessa perspectiva, nos livra desse fardo existencial. Uma imagem forte mesmo, marca, né? Então, esse é o fardo. Mas e a segunda parte do versículo? A tal da propiciação. O que significa isso, segundo a análise? É uma palavra que a gente não usa todo dia. Pois é um termo teológico importante e a análise dedica um bom espaço para explicá-lo. Basicamente, na interpretação que é apresentada aqui, propiciação se refere a um ato que tem o poder de aplacar, de satisfazer a ira divina. A ideia dentro dessa visão teológica específica é que o pecado humano gera uma consequência justa da parte de Deus, uma ira contra o erro e a injustiça. A propiciação seria o mecanismo que resolve essa tensão. Aplacar a ira. Isso soa um pouco como aqueles sacrifícios antigos de outras culturas, não? O material faz essa comparação? Põe. Ela menciona, por exemplo, sacrifícios em mitologias pagãs, como aquela ideia de jogar alguém num vulcão para acalmar os deuses, coisas assim, mas argumenta que, na visão bíblica que está sendo exposta aqui, o sacrifício necessário para satisfazer a justiça de Deus não é qualquer um. Teria que ser um sacrifício perfeito, sem falhas, algo que a humanidade por si só não poderia oferecer. E quem poderia oferecer esse sacrifício perfeito, então, dentro dessa lógica? Bom, segundo a leitura apresentada no material, a resposta é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A sua vida, que é considerada sem pecado, e a sua morte voluntária na cruz seriam, nessa teologia, o ato de propiciação definitivo. Seria ele absorvendo as consequências justas que, de outra forma, recairiam sobre nós, desviando assim a tal ira divina e abrindo caminho para o perdão. E isso se conecta com a ideia de expiação, que também estava no título da análise, certo? Como a expiação entra nessa história? São a mesma coisa? São conceitos bem interligados, mas com nuances. A análise explora a expiação destacando principalmente duas ideias contidas nessa palavra. A primeira é a de substituição. Pensa assim, alguém se colocando no lugar de outro para receber uma punição ou consequência. Nessa interpretação do sacrifício de Cristo, ele teria tomado nosso lugar na cruz, recebendo o castigo que, segundo essa visão, nós merecíamos pelos nossos pecados. Ele é o substituto. Substituição. Faz sentido dentro dessa linha de raciocínio que a análise propõe. E qual seria a outra ideia da expiação? Que tem aquele sentido antigo, sabe? De comprar de volta a liberdade de alguém, de pagar um preço por um resgate. O sangue de Jesus derramado na cruz é interpretado aqui como o preço pago para nos libertar do que seria uma escravidão ao pecado. A análise até usa a imagem de comprar um escravo na antiguidade. O pagamento garantia liberdade ao cativo. Jesus, então, teria comprado a nossa liberdade do domínio do pecado através do seu sacrifício. Compra de liberdade, substituição, são imagens bem fortes para explicar o que teria acontecido na cruz, segundo essa perspectiva. Mas o ponto que me deixou curiosa antes foi sobre Davi. Como ele, escrevendo séculos antes de Cristo, já estaria falando de algo parecido no Salmo 65? Esse é um dos pontos que a análise considera mais fascinantes, realmente. A sugestão não é que Davi conhecesse os detalhes da história de Jesus como o Novo Testamento narra. Claro que não. Mas sim que ele, em sua própria experiência espiritual, já vivenciava a dinâmica central. Ele sentia profundamente o peso esmagador do pecado, o fardo, e ao mesmo tempo reconhecia e confiava numa ação de Deus que trazia alívio e perdão, a propiciação, a expiação, em seu sentido mais amplo, podemos dizer. Mesmo sem o nome Jesus, ele experimentava o resultado dessa ação divina na vida dele. Então, é como se Davi tivesse tido um vislumbre, sabe? Uma experiência antecipada do que viria a ser explicado depois. Verdadeira troca de fardo.
mesmo dentro do contexto religioso e das práticas do Antigo Testamento. É como se o princípio da solução divina para o pecado já estivesse operando e sendo percebido por ele. E isso é apresentado como algo notável, essa ressonância profunda entre a experiência de Davi e a teologia cristã que seria formalizada séculos depois. Quase um protótipo, como você disse. Interessante essa conexão através do tempo. Agora, a análise também entra em comparações com outras visões, né? Você mencionou algo sobre a Igreja Católica. Sim, o material dedica uma sessão a isso, abordando uma questão teológica comparativa. Ele menciona uma suposta declaração recente de um papa que a fonte identifica como Leão XIV. E aqui é importante a gente fazer uma pausa e um alerta. Esse nome, Leão XIV, não corresponde a nenhum papa histórico real que a gente conheça. É um detalhe que consta no material que estamos analisando, tá? Mas que não bate com os registros papais oficiais. Precisamos ter isso em mente ao considerar o argumento que vem a seguir. Certo. Bem pontuado essa questão sobre o nome. É informação da fonte que a gente está analisando. E o que essa suposta declaração dizia segundo essa fonte? Bom, segundo o texto que temos aqui, esse Papa Leão XIV teria afirmado que Jesus Cristo é o único Redentor. A análise, então, contrasta isso com o que ela descreve como sendo a doutrina católica de Maria como corredentora. Entendi o contraste que a fonte faz. E aqui, mais uma vez, é bom a gente reforçar. Estamos apenas relatando o que o material diz sobre esse ponto específico, a perspectiva que ele apresenta, sem fazer juízo de valor teológico ou histórico sobre a doutrina mencionada, né? A análise prossegue traçando a origem dessa ideia de Maria corredentora, na visão dela, ao período pós-Reforma Protestante, especificamente ao Concílio de Trento. Critica também o que descreve como a base para essa doutrina, que seria a tradição e o magistério católico tendo autoridade ao lado da Bíblia e a prática de orar a santos ou a Maria. E qual o argumento da análise contra essas práticas de orar a santos ou a Maria? O argumento apresentado no material é que a instrução bíblica seria orar somente a Deus Pai em nome de Jesus. E que na interpretação do autor da análise, pessoas que já morreram não teriam capacidade de interceder pelos vivos. É uma crítica teológica bem específica, baseada na interpretação que o autor faz das Escrituras, né? E, novamente, nosso papel aqui é só expor o conteúdo dessa análise específica que a gente recebeu. Entendido. Fica claro que é a visão específica do autor do material que estamos discutindo. Voltando ao fio principal, então. Depois de explicar fardo, propiciação, expiação e fazer essa comparação teológica, quais são as implicações práticas que a análise tira de tudo isso para a vida das pessoas? O e daí da questão, sabe? Boa pergunta. A análise conclui com algumas aplicações bem diretas, sim. Primeiro, a ideia central é reforçar que o perdão para as falhas e pecados estaria acessível por meio dessa obra de Jesus, a propiciação e a expiação. Não seria algo que a gente precisaria conquistar por mérito próprio, mas receber pela fé nessa ação substitutiva e redentora que foi descrita. Então a porta para o perdão estaria aberta, vamos dizer assim, segundo essa visão. O que mais? Segundo, há um chamado que a análise descreve como constante, o de não continuar carregando fardos pesados de culpa ou de erros passados. Aquela ideia da troca de fardo com Jesus que a gente mencionou antes com a passagem de Mateus, é apresentada não como um evento único, sabe, que acontece uma vez na conversão e pronto, mas como um convite diário, permanente. A cada vez que o preso volta, o convite para entregá-lo através da oração e da confiança se renovaria. Uma troca contínua, então, faz sentido, né? Porque a vida continua trazendo desafios e pesos novos. Exatamente. E ligado a isso, a análise também enfatiza a importância de buscar a Deus diretamente. Lembra que é Ele, na visão apresentada, quem perdoa e redime, e faz uma advertência contra o que chama de igrejolatria. Igrejolatria, o que seria isso exatamente? Nunca ouvi esse termo. O autor usa esse termo para descrever o que seria a tendência de colocar a confiança excessiva ou a dependência espiritual em estruturas religiosas, sabe? Denominações específicas, rituais ou mesmo líderes humanos, em vez de cultivar uma relação direta e pessoal com Deus através de Jesus.
A ênfase do material é na relação pessoal como sendo primária. Buscar a Deus diretamente, não depender só de estruturas, entendi. E tem mais alguma implicação prática? Sim, a última que é destacada é um chamado claro para que essa experiência de perdão e alívio resulte numa vida transformada. Não apenas a pessoa se sentir perdoada, mas buscar ativamente abandonar os padrões de erro do passado. A análise até ecoa palavras que são atribuídas a Jesus em outras partes do Novo Testamento, como vai e não peques mais. Quer dizer, a graça do perdão motivaria uma busca por viver de forma diferente, mais alinhada com essa nova condição. Entendi. Perdão disponível, troca contínua de fardos, busca direta por Deus e uma vida transformada buscando não errar mais. São as conclusões práticas que o material apresenta a partir da análise do Salmo 65.3. Exatamente. É uma costura que vai do texto antigo à experiência contemporânea, passando por conceitos teológicos que são densos, né, mas buscando sempre encontrar relevância prática para a vida hoje. Pensando em tudo isso que a análise trouxe, fardo, propiciação, expiação, a experiência de Davi séculos antes, as implicações. Fica uma ponta solta interessante, não acha? Uma questão para a gente pensar. Qual seria? Manda aí. Se essa troca de fardo é mesmo um convite contínuo, como a análise sugere, uma dinâmica que se renova sempre, como seria, na prática mesmo, experimentar essa leveza que é prometida? Não só como um conceito teológico bonito, mas como uma realidade no meio do turbilhão do dia a dia. Sabe, com as contas para pagar, os problemas no trabalho, as relações que às vezes são complicadas. Como essa leveza teológica se traduz em meio aos pesos bem concretos que a gente carrega todo santo dia? Ótima questão. Excelente, na verdade. É fácil falar da leveza na teoria, né? Mas como ela se manifesta concretamente quando a pressão aperta de verdade? A análise nos dá a estrutura teológica, o mapa, digamos assim. Mas a vivência disso no cotidiano parece ser um desafio constante e muito pessoal. Como cultivar essa confiança e realmente entregar o fardo, quando tudo ao redor parece pesado e urgente? É algo que talvez cada um precise explorar e descobrir por si mesmo, né? Indo além do que a gente leu aqui. Fica a reflexão, sem dúvida. Fica mesmo. Uma reflexão que parte de um verso antiguíssimo, mas que toca em questões bem atuais sobre como a gente lida com nossos pesos internos e busca alívio. Foi uma análise densa, concordo, mas espero que tenha sido esclarecedora e provocado bons pensamentos em quem nos ouve.